Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais este painel da Associação dos Advogados de São Paulo, que estamos no mês da Advocacia da ASP. Hoje, estou muito honrada em fazer essa moderação. Meu nome é Elaine Beltrán e eu faço parte do Conselho Diretor da ASP. E o tema de hoje é inclusão nas organizações sob o aspecto jurídico. É um tema muito atual e muito importante. Então, não só esse tema, como os demais temas do mês da advocacia têm sido muito elaborados e muito especiais, porque além dos temas tradicionais, nós percebemos que a ASP está sempre preocupada em levar aos seus associados todos os tipos de debate, né? Para ter uma visão 360, não só do direito propriamente dito, mas o direito e todos os seus lados de interseccionalidade que falaremos a seguir. Bom, hoje nossas convidadas são a doutora Beatriz Rodrigues Iag e a doutora Débora Prats, as quais, desde já, agradeço a presença e tenho certeza que contribuirão muito a respeito do tema proposto. Antes de dar início antes de apresentar cada uma e falar de seus currículos e seus temas, eu vou tentar fazer uma breve autodescrição. Eu sou uma pessoa, mulher de pele branca, tenho cabelo loiro na altura dos ombros. Estou usando um óculos e um batom rosa escuro. Feito isto, eu já quero chamar as nossas convidadas. Nós sabemos que a pauta da diversidade e inclusão está na ordem do dia das organizações, seja pela cultura das organizações propriamente ditas, que vem se conscientizado a respeito dessa importância nos últimos anos, e tentando colocar ou implantando essa cultura da inclusão em suas empresas de maneira justa e equilibrada. Mas, por outro lado, também sabemos que esse tipo de pauta está sendo imposta, né? A sociedade está cobrando isso das organizações. Então, é mais ou menos nesse contexto que eu aqui já chamo a doutora, nossa primeira convidada, a doutora Débora Prats. A doutora Débora Prats falará sobre compreendendo o capacitismo e a acessibilidade atitudinal para a verdadeira inclusão. E eu vou ler, não poderia não deixar de ler o currículo da doutora Débora, que é advogada, especialista em gênero e direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, presidenta da Comissão da Diversidade do Instituto dos Advogados Brasileiros, autora do livro Acessibilidade Atitudinal, estudante de psicanálise pela Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Psicanálise. Então, doutora Débora, a senhora está com a palavra. Muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Alô, vocês me ouvem? Sim. Obrigada. Estamos ouvindo bem, obrigada. Então, de antemão, eu também vou proceder à minha audiodescrição, porque senão não faz sentido, né? Nós estarmos aqui falando sobre inclusão. Eu sou uma mulher branca, tenho meus cabelos assim, um louro tom de mel, cacheados, na altura dos ombros, uso óculos escuros preto, tenho um nariz meio arrebitado, uso batom vermelho, estou com brincos de argola grandes, dourados, estou de blusa caqui, de mangas compridas e sem decote, e tenho ao fundo uma parede azul em tom médio. Eu
quero agora agradecer muito a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema que para as pessoas com deficiência é tão caro, né, e tão necessário nós falarmos, e eu fico muito feliz por estar falando agora no nosso mês da advocacia, né? Isso é de suma relevância e eu gostaria de me ater muito nessa hipótese, porque a gente fala muito do trabalho e tem que falar mesmo, mas raríssimos são os escritórios de advocacia de quaisquer portes que admitem pessoas com deficiência, quer na parte administrativa, quer seja no rol dos advogados e das advogadas, né? Bom, então, muito obrigada por essa grande oportunidade e agora eu vou voltar ao início, quando eu fiz a minha audiodescrição, para dizer que esse é um primeiro exercício de acessibilidade atitudinal, que significa ter acesso a novas atitudes compatíveis à recepção, à inclusão das pessoas com deficiência e outras, as pessoas as pessoas idosas precisam desse recurso atitudinal. Enfim, nós vamos ver ao longo da minha fala que a atitudinal tem que estar presente para que a gente possa ressignificar o nosso convívio social. É disso que eu quero falar, da ressignificação do nosso convívio social. Dito isso, eu também já quero fazer um outro exercício de acessibilidade atitudinal com vocês. Por acaso, esse evento está sendo via virtual. Mas agora nós voltamos com todo vapor nos eventos ao vivo, presencial, eu quero dizer, eventos presenciais. E nesses eventos a gente fala, obviamente, no microfone. E eu quero pedir para vocês, porque não é uma sugestão, não, é um dever para que nós possamos tomar posse da nossa cidadania, que as pessoas falem um boa noite, um olá, qualquer palavrinha fora do microfone, né? Então, aqui está o microfone, estou eu falando nele, de repente eu digo boa noite fora do microfone, e aí eu volto boa noite no microfone. Por que isso? Porque as pessoas cegas, elas ouvem, elas veem com os ouvidos, enquanto que as pessoas surdas já é ao contrário, né? Eu ouço com os ouvidos, né? Eu vejo com os ouvidos, e as pessoas surdas elas precisam ver a expressão labial e facial, né? Toda a face, para que elas possam estar incluídas, né? Porque também tem uma diferença entre incluir e integrar, porque normalmente as pessoas com deficiência estão integradas, quer dizer, eu estou no ambiente, é isso, eu estou no ambiente, mas não estou incluída, porque ninguém faz a sua audiodescrição, ninguém fala rapidamente fora do microfone, aí eu que sou uma pessoa cega fico olhando para a direita, fico olhando para a esquerda, porque as caixas de som, elas nunca saem perto do falante. Elas sempre estão de um lado ou do outro. E como eu vejo, né, eu vejo com os ouvidos, eu volto a minha cabeça, e qualquer pessoa cega, em posições totalmente opostas de onde estão as caixas de som. Então, não custa dinheiro, os exercícios de acessibilidade, eles não custam dinheiro, eles custam solidariedade. E a solidariedade é o sentimento que nos faz humanos. E a solidariedade a gente vê em atos, né? Nós precisamos tomar atos, né? Proceder assim. E aqui eu quero já fazer uma lembrança, estou aqui com meus cachorros desesperados, eu quero fazer aqui uma lembrança de uma fala da Angela Davis, que ela diz assim, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E as pessoas com deficiência pedem vênia para dizer, num Brasil capacitista, não basta não ser capacitista, é preciso ser anticapacitista. E eu, mais uma vez, fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque a ASP está sendo anticapacitista por nos incluir, de fato,
nos eventos. E então, parabéns a todas as pessoas envolvidas, e fica aqui mais uma vez a minha alegria, a minha honra de poder participar num lugar onde, de fato, verdadeiramente eu esteja aqui incluída, né? Bem, o meu tema aqui é acessibilidade atitudinal, capacitismo, e eu vou falar focado nos escritórios de advocacia. Então, eu quero dizer para vocês o que é o capacitismo. Eu conceituo o capacitismo como sendo uma espécie do gênero preconceito que a sociedade atribui às pessoas com deficiência, reduzindo-as à própria deficiência. Então, vê-se tão só as ferramentas de locomoção, a cadeira de rodas, a muleta, a bengala, é isso que as pessoas veem. Eu quero dar um exemplo, né? Porque eu gosto de falar citando momentos, as minhas experiências, porque senão a coisa fica assim demais, é fora do propósito, né? Fica descontextualizada, aí a gente fica na teoria e não adianta ficar na teoria. Vinha eu entrando no Foro Central aqui do Rio de Janeiro. Espera só um minutinho. Põe eles para lá, por favor. Nossa, eu estou aqui com meus cachorros em desespero e eu não estou conseguindo me concentrar. Desculpa, peço desculpas. Vinha eu entrando no Foro Central do Rio de Janeiro, estava com um braço quebrado, e nisso eu encontro uma pessoa amiga. Oi, Débora, quer ajuda? Eu digo, opa, ajuda sempre é bem-vinda, eu quero sim. Então, aqui no Rio de Janeiro, há um protocolo de que nós temos, a pessoa advogada não precisa deixar bolsa, nem fazer revista. Nós precisamos apresentar a nossa carteirinha. Então, muito bem, tiro eu da minha bolsa a carteirinha, entrego para a pessoa, por acaso era um homem, uma pessoa amiga, um colega. E então eu disse, bom, então podemos entrar, você me ajuda aí, porque um braço eu levo a bengala, o outro eu estou na tipóia, então você carrega aí a minha carteirinha, ok. Aí quando nós fomos entrando, a pessoa amiga pega a carteirinha dela e junto com a minha, tipo carta de baralho, e nós fomos entrando. Nisso eu ouço uma voz feminina dizer para a pessoa que estava ali me acompanhando, me ajudando, disse assim, ela é mesmo advogada? Então, agora é preciso a gente ler o que está escrito nas entrelinhas, né? Isso aqui é bacana, quando a gente pode conversar e falar do que está nas entrelinhas. Então, eu respondi assim, vocês vejam, ao invés de falar comigo, não, essa é uma ação capacitista, porque, como nos reduz a ferramenta de locomoção, a pessoa, segurança, a voz feminina, olha para um pedaço de cano pintado de branco, que eu usava à época, vê um pedaço de papel plastificado, que são as nossas carteirinhas, e tem dúvida se um pedaço de cano e uma carteirinha representa mesmo uma pessoa advogada. Como assim? E aí, então, claro que nessa hora nós temos que ser educadas mais firmes. E eu, então, respondi, eu disse, olha, a senhora tem dúvida? Então, nós podemos ir agora mesmo para a nossa corregedoria e vamos lá, então, tirar a sua dúvida. Aí, rapidamente, vem a turma do deixa disso, etc. e tal. Então, eu estou mostrando para vocês uma atitude capacitista na porta, na entrada do Foro Central do Rio de Janeiro. Obviamente, eu fiz as reclamações pertinentes e a coisa parece, pelo menos comigo, que não se repetiu. Mas foi preciso eu tomar essa atitude para que a coisa pudesse mudar. Então, vejam, quanto custa afastar essa visão da sociedade capacitista, né? Custa isso, né? Custa solidariedade, aquilo que nós estamos falando. E a sociedade olha para nós e nos reduz, né? Então, ela é incapaz. Imagina, como assim? Aí tem também a gente olhando na perspectiva da interseccionalidade, né? Mulher, né? Então eu já sofro a violência pelo gênero, a deficiência
deficiência também vai somando aí nessas alturas. Eu poderia ter uma questão de classe, uma questão, poderia ser uma mulher lésbica, eu poderia. Então, a gente vai sobrepondo as opressões, e nós temos uma escritora estadunidense, a Sunaura Taylor, que ela cunhou um termo que eu acho assim muito bacana e eu me amarro, que ela diz sobre a ideologia da deficiência. O que Sunaura quis dizer? Ela quis dizer o seguinte, que a deficiência é um marcador social negativo potencializado ao infinito. Então, quer dizer, depois de várias sobreposições, eu lá adiante, então, me digo que sou, eu sou uma pessoa com deficiência, né, que potencializa todas as violências, né, e todo tipo de opressão. Muito bem. Então, agora, eu quero entrar no assunto, né, do capacitismo mesmo e mostrar algo que eu considero gravíssimo, que eu vou falar depois sobre essa questão dos advogados e advogadas não saberem, sequer conhecem a legislação da pessoa com deficiência. Quando foi no dia 18 de dezembro de 2013, tem o que lá, 7 anos para trás, o CNJ, através do ministro Joaquim Barbosa, à época, assina a Resolução 85, tornando obrigatório o uso da plataforma PJE para que a gente pudesse dialogar com o Poder Judiciário. Plataforma essa tecnológica que foi construída sem levar em consideração as normas internacionais planetárias do consórcio W3C, que, à época, em 18 de dezembro de 2013, o Brasil fazia muito que era Estado signatário dessas normas. E o CNJ, ao invés de fazer esta plataforma nascer com essas normas de acessibilidade, o CNJ simplesmente ignorou e lança uma plataforma sem que estivesse preparada para os leitores de tela das pessoas cegas, das advogadas e dos advogados cegos. Conclusão, por não ter o conteúdo codificado, os leitores de tela liam zero, nada. Então, foi assim, dessa forma, que nós fomos banidos e banidas da advocacia. E eu fiz direito e entrei na advocacia porque eu sempre gostei, foi a profissão dos meus sonhos. Então, de repente, como assim? Eu estava praticamente acabando de ficar cega, eu ainda estava me reabilitando para eu poder voltar. Eu era advogada, fiquei cega no curso da existência. Tive que passar por um período de luto, a minha filha também, que tinha 12 anos à época, a mãe dela, enxergante, já não existia mais, então ela sofreu bullying na escola. Antes de curtir o meu luto pela perda de uma parte do meu corpo, eu tive que amparar a minha filha, que ela não tinha maturidade suficiente para passar por isso tudo, e ela também estava sofrendo capacitismo por conta da mãe. Quer dizer, quando eu consigo começar a respirar para eu voltar para a advocacia, eu tomo esse choque com o PJE. Quer dizer, eu perdi a oportunidade do exercício da minha profissão. Isso é grave assim, porque a nossa profissão hoje, não só hoje, eu acho que ao longo mesmo da nossa caminhada, né? É o nosso sobrenome. Então, veja, você, quando é apresentada, é a doutora Maria da Silva, advogada, é a doutora Maria da Silva, médica, é a doutora Maria da Silva, engenheira, contadora, e vai por aí afora. Então, veja que a nossa profissão faz parte, é o nosso sobrenome, compõe. Então, você perder a profissão é algo muito duro. À época, eu entrei com uma ação de mandado de segurança, justamente explicando, né, na inicial, que eu tinha perdido a profissão e que o CNJ não poderia, sem me dar a igual oportunidade do exercício da profissão, lançar uma plataforma sem que eu pudesse mais advogar. E eu caí com o ministro Ricardo Lewandowski e ele me deu uma liminar para que eu continuasse a peticionar em papel até que o PJE ficasse acessível aos meus leitores de tela.
Até hoje, a coisa não aconteceu. Então, veja que a gente fala assim, filosoficamente, olha que bonito, mas na prática, hoje, isso daí não significa nada, porque todos os processos eles já estão digitais, né? E até hoje, o PJE, eu não consigo ter independência e autonomia, eu não tenho liberdade para o exercício da profissão. Aí eu reclamei administrativamente, Joaquim Barbosa não me deu bola, e isso daí foi rolando, e até hoje eu continuo sem a minha acessibilidade e não posso advogar. Muito bem. Foi criado um grupo onde as pessoas iriam, porque o PJE ele também nasceu ruim para as pessoas idosas, para todo mundo. Então, foi criado um grupo de acessibilidade para estudar todos os problemas do PJE, que foi colocado de forma assodada para nós. E eu também tive essa oportunidade e eu fiquei, obviamente, restrita à questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. E aí, eu mexendo no site do CNJ, que também não era inacessível, e até hoje ele não é acessível, e eu encontro lá uma aba de atas, que por acaso eu consegui navegar, e as pessoas dizem assim, olha, a ignorância no sentido de desconhecer, de fato, as coisas, né? As pessoas acham que quando você navega numa parte do site, ele é acessível. Não, porque você não pode viver em linhas pontilhadas. Então, eu caminho um pedaço, caio no abismo. Espero alguém me salvar, caminho outro pedaço. Não, ninguém vive dessa forma. Mas, por acaso, eu consegui entrar numa aba de atas do comitê gestor do PJE. Então, eu estou lendo lá uma por uma, até que eu cheguei na 40ª ata, queria que vocês prestassem atenção, ela data de 12 de setembro de 2013. 12 de setembro de 2013, quando a resolução é de 18 de dezembro de 2013. Portanto, a ata que eu quero falar para vocês, ela tem 3 meses antes da resolução ter sido assinada e do PJE se tornar obrigatório. Então, vocês entrem lá, 40ª ata, 12 de setembro de 2013, entrem na ata e vocês vão buscando pela palavra acessibilidade. A última vez que ela aparece, a ata é bem longa, está escrito mais ou menos assim, reticências. Pelo doutor Marivaldo, foi dito que, como há possibilidade de capacitar idosos, mas não de melhorar a visão dos deficientes, devemos atender os demais. Está escrito. Este é o ápice do capacitismo. É assim, olha, é de uma crueldade, de uma desumanidade. O CNJ é eternizar este registro, né? Então, vejam, por acaso, esses dias eu estou mergulhada no meu TCC, eu sou estudante hoje de psicanálise, e estou na minha reta final, então eu estou lá fazendo meu TCC, justamente, é claro que eu não podia deixar de fazer um TCC focado nas pessoas com deficiência, e eu estou falando sobre o luto, a melancolia e o suicídio pela perda de uma parte do corpo ao longo da existência à luz da psicanálise, que também nada diz sobre pessoas com deficiência. Então, na advocacia nada tem, a gente chega na psicanálise que estuda o sofrimento da alma e também nada tem, enfim, nada tem sobre pessoas com deficiência. E nesse meu estudo desse meu TCC, é claro que eu não podia deixar de ler as passagens bíblicas, e a Bíblia vem lá, né, essa cultura, né, que a gente vai assimilando, vai passando de geração em geração, judaico-cristã. Então, a gente vê várias passagens sobre pessoas com deficiência, que eles dão nomes horrorosos, ok, estava lá para trás, mas que hoje ainda a situação permanece igual, digamos assim, praticamente igual. O que eu quero dizer com isso? Então, aparecem várias passagens onde Jesus tem uma, que Jesus ele cospe acho que é numa terrinha,
uma pasta, e ele mistura, esfrega no olho do cego, que era cego de nascença, e diz para o cego: agora você vai, lava ali numa água, tal que Jesus indicou, e você vai voltar a enxergar. E a pessoa foi lá, fez e voltou enxergando. Então, essa é uma passagem que eu aqui não preciso dizer outras, mas são todas nessa perspectiva. Você veja, da cura. Né? Então, Jesus curou o cego. O cego era de nascença, mas Jesus curou o cego. Então, a sociedade tem por nós, até hoje, e a 2013, que a deficiência é uma doença. Não, a deficiência ela não é uma doença. Eu, por exemplo, sou pessoa com deficiência há cerca de 15 anos, e eu não sou doente, mas eu fiquei doente por 2 vezes na pandemia, porque eu peguei 2 vezes a Covid-19. Então, por conta disso, eu fiquei infectada e eu fiquei doente. Passou essa fase, eu retornei ao meu estado coante. Então, a deficiência ela não é doença, mas a sociedade ainda faz essa correlação. E aí vocês vão dizer: Débora, mas como assim? Está lá, é só pegar a ata. Como não podemos melhorar a visão dos deficientes, ainda fala deficientes. Vejam que a ata é de dezembro de 2013, a nossa Convenção de Nova York ela é de 2008, ou seja, os conselheiros que, de acordo com a nossa Constituição da República, diz que são pessoas de ilibado saber jurídico, sequer conheciam a nossa convenção, porque estava esse disparate lá. Como não podemos melhorar a visão dos deficientes, quando deveria falar pessoa com deficiência. Deficiente é a plataforma que foi colocada à nossa disposição e que não serve para nada, para as pessoas cegas. Nós temos que pedir auxílio para a gente poder advogar, se quisermos, senão fica banida da profissão a pessoa e ok, para ninguém se sensibiliza. Até hoje todo mundo fala: oh, Débora, meu Deus, que horror, mas e aí? As pessoas não fazem nada. Então, veja que a expressão melhorar, se vocês abrirem o dicionário e forem buscar cura, cura, lembra, vai ser remetido à doença, melhorar também está nesse sentido, também da doença. Então, a cegueira ela está associada à doença. E assim como a luz, Jesus, Deus está para a luz, né? Assim como nós, pessoas cegas, estamos para as trevas, para o inferno, e vai por aí afora. E de geração em geração, isso veio até 2013, quando disseram: como não podemos curar, não podemos melhorar a visão dos deficientes, vamos atender a quem pode, a quem é normal, entre aspas. É isso que a sociedade pensa ainda a nosso respeito. Isso é algo assim muito grave, muito sério, né? Porque não me retirou a possibilidade de advogar. Então, vocês vejam, até hoje tem 7 anos isso, né? 2013 para cá, e até hoje a coisa continua inacessível, só que eu agora tenho tido várias oportunidades para eu trazer à tona. Mas, então, é o que eu digo, vejam, por mim, eu não vou poder fazer quase nada, tanto que eu estou aí fazendo a minha psicanálise. E por isso eu fiz esses estudos da Bíblia, etc, etc, etc. Mas também eu já me deparei com um psicanalista, um professor, que quando eu falei sobre as acessibilidades, aí disseram assim: não, Débora, esse assunto não é aqui. Eu digo: como não é aqui? Não, esse assunto não é aqui. Esse assunto você tem que trabalhar em outro lugar. Como assim? Mas a psicanálise ela serve para tratar o sofrimento das pessoas. Então, é óbvio que os psicanalistas, a psicanálise, ela tem que entender o contexto que a gente vive para que possa entender o sofrimento. E no nosso caso, é o sofrimento pela deficiência que nessa pegada da interseção vem pegando o racismo, vem pegando o classismo, vem pegando o gênero, vai pegando e vai sobrepondo. Então, como assim vai ser trabalhada essa pessoa dentro da psicanálise? Como é que a gente
vai chegar a um entendimento com a livre associação e, do outro lado, a escuta ativa, se o profissional não tem condições, porque desconhece o contexto, a realidade? E o pior é que dizem assim, olha, Débora, eu queria conhecer sobre o seu universo. Eu digo, como? Não, eu gostaria de conhecer sobre o seu mundo. Eu digo, escuta, o meu mundo é o seu. Nós vivemos um novo mundo, no mesmo mundo. Então, a sociedade ainda fala no meu mundo, no mundo da pessoa, o mundo gay. Não, nós vivemos todos e todas e todes no mesmo mundo, no mesmo universo. Então, é assim, sabe, o capacitismo é uma coisa assim horrorosa, horrorosa. Bom, e então vocês vejam, né? Nós entramos no luto pela perda de uma parte do corpo e não conseguimos sair dele. O luto cronifica, nós saímos da estrutura da neurose, que é ok, e entramos na estrutura da psicose, porque como o luto se cronifica, eu entro na melancolia, e da melancolia nós muitas vezes nos perdemos dentro de nós mesmos, e quando você fica perdido dentro de você própria, você pode atingir o ápice do suicídio. E aí a sociedade vem e diz assim, nossa, mas a gente não vai falar sobre isso, porque a gente pode influenciar. Não, a sociedade nos mata pela falta de acessibilidade, porque o que diz o artigo 1º da Convenção, que tem status de emenda constitucional e que, portanto, é a própria Constituição da República. Então, ela diz que a deficiência, né, constitui isso. O que são as pessoas com deficiência? São aquelas que têm impedimento de longo prazo, quer seja sensorial, física, mental, etc., que, em interação com os diversos tipos de barreiras colocadas na nossa frente por esta sociedade capacitista, nos retira a oportunidade de ter as mesmas oportunidades na vida dadas às pessoas sem deficiência, né? Nós não temos uma polis acessível, nós não temos uma justiça acessível, nós não conseguimos viver, porque, como diz o Mbembe, quando ele fala na necropolítica, ele não se refere tão só à morte física, o tiro na cabecinha, essa coisa horrorosa. Não, também nós temos a morte social. E isso é uma coisa, quando a gente perde a possibilidade da gente trabalhar, nós ficamos à margem da sociedade. E ficar à margem da sociedade é uma coisa assim, cruel demais, é horrível. Bom, e aí eu comecei a dar uma olhada nos escritórios de advocacia e eu saio em campo, eu faço pesquisa de campo e comecei a indagar, a ir aos escritórios e saber quantas pessoas vocês têm com deficiência trabalhando aqui. Aí, muito sem graça. O dono, a dona do escritório, né, diziam assim, não, nós não temos nenhum advogado, nenhuma advogada. Eu digo, ok, mas na parte administrativa, quantas pessoas com deficiência vocês admitiram? Não, nenhuma, mas é porque a gente nunca pensou nisso, e né, que coisa. Eu digo, mas por que não contratam uma pessoa? Não, porque nunca pensamos nisso. Ok, mas eu estou aqui, vocês me contratariam? E aí fica assim, super sem graça, e aí eu digo, pois não contratariam porque o PJ é inacessível, né? Quer dizer, então, aí a gente vê, e aí eu vou contando e vocês vão refletindo de como nós entramos num rodemoinho e que a gente não consegue uma estabilidade para a gente conseguir advogar, conseguir trabalhar, porque sequer os nossos pares nos admitem. E o que eu acho incrível é que tão logo sai o PJE, eu fui convidada para participar de uma comissão de tecnologia, até do Conselho Federal, e lá eu estava, e a gente estava logo de início, o que nós vamos fazer, porque não serve para ninguém, ninguém estava satisfeito, todo mundo reclamava. Eu disse, olha, eu acho que a gente tem uma saída, vamos pensar na possibilidade de que a nossa Convenção de Nova York, ela diz no artigo 2º sobre o desenho universal. O que é o desenho universal? São bens, produtos, serviços que devem ser colocados para o público em geral, de uma forma que seja utilizável por todas as pessoas, pelo maior número de pessoas possíveis. Quando não possível, a convenção determinou que fossem feitas as adaptações razoáveis.
Ora, a nossa convenção é de 2008, sendo que o PJ é 2013, portanto, 2013 é depois, né, de 2008, pelo que já deveria ter nascido de acordo com o desenho universal. Mas qual foi a saída? A saída que eles deram foram as adaptações. Não! Mas se a gente der uma lida, inclusive na legislação internacional da Espanha, por exemplo, que eu já parei para ler, vem dizendo que essas adaptações elas só podem ser admitidas para os bens existentes antes da convenção. É lógico, não precisa ser muito inteligente para a gente poder sacar isso. Então, para todos os bens antes da convenção, ninguém quer, nenhuma pessoa cega, nenhuma pessoa com deficiência deseja que a gente detone, por exemplo, um museu. Não, aí sim, vamos fazer as adaptações razoáveis. Vamos ver do que nós, pessoas com deficiência, podemos usufruir. Agora, os bens nascidos após, não é admitido a adaptação. Vai adaptar por quê? Você já deveria ter nascido para todo mundo igual, né? Então, a gente vê sempre o capacitismo, o tempo todo o capacitismo está com a gente. E aí, quando eu dei essa ideia, né, do desenho universal, tempos depois, eu recebo um advogado que me diz assim, olha, Débora, eu fico até sem graça de falar com você, mas as pessoas da comissão somos nós, advogadas e advogados, tá? Os nossos colegas, os meus colegas. Então, e minhas colegas, eles disseram assim, não, isso daí está no documento, está na lei que foi feita para eles. Nós não, nós estamos em outro mundo, vocês estão entendendo? O nosso universo não é o dela. Eu disse, como assim? Isso daqui faz parte do bloco de constitucionalidade? E o que integra o bloco de constitucionalidade? A Constituição da República de 88, a Convenção sobre os Direitos Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, esse é o protocolo facultativo, e agora, por último, em 2018, o Tratado de Marrakech, que versa sobre acessibilidade nas obras literárias e etc, etc. Eles não conheciam, nunca tinham ouvido falar em bloco de constitucionalidade e também disseram que não, pelo capacitismo, não, eu não quero essa lei para mim, imagina isso daí, eu não sou gente com deficiência, não, eu não quero que essa lei seja aplicada para nós. E assim eles rejeitaram a possibilidade da gente pugnar pelo desenho universal, onde todas as pessoas estariam contempladas, inclusive nós. Mas nós não somamos nessa parte da advocacia, o que é algo assim inadmissível, inadmissível. E aí a gente sai um pouco da advocacia. Quero contar para vocês, agora a gente sai um pouco dessa parte da advocacia, mas ainda fica na parte do direito. Logo no início da pandemia, vocês vão se lembrar que nós tivemos uma campanha chamada a campanha do sinal vermelho, que era diga não à violência contra nós mulheres, e que a mulher fazia um X vermelho na mão, chegava numa farmácia, mostrava a mão, e aí ela já era acolhida. Essa era a ideia, né? Aí, obviamente, eu fiz uma andei pelas farmácias todas que tinham aqui perto da minha casa, e todo mundo dizia assim, não, Débora, não conheço isso aí não, nunca ouvi falar, não sei, ok. Bom, e aí foi feito um vídeo, eu mando esse vídeo, eu abro o vídeo, e o vídeo estava sem o recurso de audiodescrição, não tinha libras, não tinha legendagem, não tinha nada. E eu disse, puxa vida, mas como assim? Eu fui excluída, eu não sei o contexto disso aí. Aí mando para uma pessoa, uma mulher, surda, falante do português. Aí disse assim, Débora, não tem legenda. Mandamos para uma outra mulher surda, falante da Libras. Olha, não tem janela para Libras. Aí, então, vocês vejam, mando para uma amiga, vítima da talidomida, que me devolve uma mensagem de voz chorando, dizendo assim, Débora, eu não tenho mãos para fazer o X vermelho.
Aí mando para uma outra amiga que teve um câncer numa axila, e a coisa foi de uma tal forma que ela teve que amputar o braço. Então, ela disse, nossa, essa campanha me humilha, porque eu também não sei fazer só com uma mão. Como é que eu vou fazer? Vou fazer com a boca? Quer dizer, é o tempo todo fazendo com que a gente... Sabe, nós temos que aguentar a nossa deficiência por culpa da sociedade que não nos dá acessibilidade. Ora, então não podia fazer um outro tipo de campanha que nos abraçasse, mas é o desconhecimento por pessoas que a gente não pode admitir que desconhecessem a legislação. Então, essa é que é a grande desumanidade, por isso que eu fico muito feliz em estar falando aqui agora para vocês, porque são meus colegas, são minhas colegas, que têm que minimamente, se toca uma campainha do escritório de vocês, obviamente que a gente atende com hora marcada, etc. e tal, sabendo quem é o cliente, mas a gente tem que recepcionar uma pessoa, um cliente com deficiência. Não sabe como olhar para a pessoa, não sabe como conversar, não sabe nada. Então, como assim nós que devemos dar o exemplo? Está lá no artigo 133 da CF, que nós temos que manter a nossa democracia, somos essenciais para a administração da justiça. Quem é essencial para a administração da justiça? As pessoas sem deficiência visual, como se possível fosse, o CNJ muda a Constituição, né, de brincadeira, para dizer que os advogados, que é machista, né, então fala no masculino, que os advogados sem deficiência visual são essenciais. No contraponto, basta a gente saber ler. No contraponto, se só, então, as pessoas sem deficiência visual, os profissionais sem deficiência visual são essenciais, é porque nós somos inessenciais. Então, por isso, nós somos postos para fora de tudo. E quando eu entro, a segurança diz para mim assim, para o meu colega, ela é mesmo advogada? Então, vocês vejam quanta coisa tem que mexer. Voltando para as mulheres com deficiência, né, que aí é uma questão de gênero, olha, nós lutamos, nós quem? Nós, o movimento, nós somos um movimento. Nós, o movimento, tentamos, de todas as formas, fazer com que o vídeo, eles lançassem uma segunda edição, impugnamos para que as próximas campanhas, a gente não quer destruir, não, mas nós também queremos ser incluídas. Então, vamos dizer, que fizessem um adendo, que as próximas campanhas, ok, nada conseguimos. Então, nós nos reunimos e bolamos mais ou menos não, bolamos um vídeo, como ele deve ser feito, com os recursos de acessibilidade, mostramos que nós não tivemos oportunidade de ser protagonistas das nossas histórias e tampouco espectadores da história alheia, porque nem o vídeo nós tivemos acesso. Então, eu gostaria de mostrar agora para vocês, eu tenho que respeitar a fala da nossa colega Beatriz, e eu já acho que eu estou terminando o meu tempo, e eu gostaria muito que vocês aí da técnica me dessem essa força e levassem o vídeo para que as colegas e colegas entendessem o que é a acessibilidade. Podem passar, por favor? À direita está a Débora Prates, mulher branca, cabelo loiro escuro ondulado, veste blusa com manga preta, com detalhe branco na gola, está com óculos escuro, brinco de argola, batom vermelho. Atrás dela uma parede branca. À esquerda, Laisa Rebouças, mulher branca, cabelo longo escuro e cacheado, veste blusa com manga preta e usa óculos. Atrás dela uma parede branca. A mesma fará a interpretação de Libras. Eu tenho voz, nós temos voz. Vizinha, a sua sororidade pode salvar a vida de uma mulher com deficiência em caso de violência doméstica. Preste atenção no seu entorno e saiba onde estamos. A falta de acessibilidade em muitas situações nos impede de procurar ajuda. É o olhar capacitista da sociedade como um todo a nos excluir. Se você assistir ou ouvir qualquer violência contra nós, denuncie. A história mostra que em briga de marido e mulher tem que se meter a colher, sim.
A omissão é crime. A violência no âmbito doméstico e familiar há que ser erradicada. Fale com o seu síndico do seu condomínio para que sejam tomadas as providências ou ligue você mesmo para a polícia pelos números 190 ou 197. A denúncia pode ser anônima e você não ficará vinculada por esse gesto humanitário e de pura sororidade. Basta saber o nosso nome e endereço. O seu apoio é importante e pode salvar as nossas vidas. Somos iguais nas nossas diferenças, pelo que precisamos ser incluídas e acolhidas. Juntas, somos mais fortes. Por favor, ajude-nos a divulgar esse vídeo, repassando para o maior número de contatos possíveis. Precisamos sair desse apagamento social. Agradecemos. À esquerda, Débora Prates aparece em tela congelada sorrindo, enquanto a intérprete de Libras conclui a sinalização. Créditos, texto autoral, Débora Prates. Roteiro da audiodescrição, Larissa Rodrigues. Narração, Luana Rodrigues. Montagem e edição, Quero Ser Intérprete. Intérprete de Libras, Laisa Rebouças. Apoio. À direita, a identidade visual da Associação Baiana para Cultura e Inclusão, ABACE. À esquerda, a identidade visual da empresa Quero Ser Intérprete. E ao centro, abaixo, a identidade visual do Coletivo das Advogadas do Brasil. O interessante disso é que quando nós fomos fazer esse vídeo, muitas mulheres disseram assim, ué, mas é só vocês passam um batom, segura o batom com a boca e passa assim, sabe, na mão para mostrar quando o entregador da farmácia chegar na casa de vocês. Vocês peçam a farmácia, por exemplo, e mostra a mão para a pessoa que vem fazer a entrega. Que vocês vejam, não tem a menor noção de onde nós moramos, aonde moram as mulheres com deficiência, nos valões de pobreza, nas favelas, sabe? Então é lá que nós moramos, lá não vai entregador de mercado nem de farmácia, gente. Nós ficamos num cômodo de 25 metros quadrados e um pequeno banheirinho, onde à noite os colchões descem e a mesa vai para um canto, e de manhã é o contrário que a coisa acontece. Nós temos ali dentro um banheirinho, que muitas vezes nos obrigam a comer dentro dos banheiros, e o nosso agressor está imediatamente ali do nosso lado. Então, quer dizer, nós estamos ali com a faca no pescoço. Como é que querem também que a gente tenha disponível um telefone celular? Nós não temos dinheiro para ter um celular. E quando nós temos um celular, também não tem dinheiro para colocar crédito. Quer dizer, o CNJ não conhece esta realidade. E nós também, pessoas advogadas, também não conhecemos. Então, é preciso, por isso ainda, mais uma vez, eu registro aqui a minha alegria de estar aqui contando essas coisas tristes. É óbvio que são coisas tristes, mas que nós temos que conversar. Nós estamos na nossa casa, nós estamos na ASP. Então, a ASP tem que conhecer, porque como nós vamos praticar o exercício da advocacia, da nossa tão querida profissão, que eu acabei perdendo, a minha, por falta de acessibilidade, como assim, se a gente não sabe o que acontece com a gente, né? Então, olha, eu acho que eu já passei do meu horário, eu já vou aqui encerrando, pedindo para que vocês reflitam, pedindo para que vocês, proprietárias e proprietários de escritórios de advocacia, se cocem, né? Aqui a gente pode falar, estamos entre nós, na nossa casa, né? Que vocês se cocem e abram as portas dos escritórios para nos acolher, tanto quanto para as advogadas e advogados com deficiência, quanto para os clientes. É preciso começar a conhecer a nossa legislação. Estamos na nossa casa, né? Leia com a gente mesmo, não é isso? Então, muito obrigada e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, se for o caso. E estamos aí juntas, né? Muita coisa para falar, mas o tempo foi curto. Obrigada. Muito bem, doutora Débora, enfim, acho que todos aqui que acompanharam, né, a sua exposição, só temos a agradecer, né, na verdade, porque penso que a maioria de nós não temos realmente esse conhecimento, a gente não sabe
da extensão, né, desse capacitismo, e deve ter tido muitos outros exemplos que a senhora já deve ter passado ao longo da vida também, que não foi exposto aqui. Então, não é pouca coisa, né? Inclusive, essa falta de acessibilidade ao uso do PJE, realmente, assim, eu fiquei, usando o português que hoje em dia o pessoal fala, chocada, assim, porque realmente eu não tinha conhecimento. Não sei se os demais aqui tinham, mas eu acredito que não. Enfim, então, neste momento, faço até em nome da ASP, de todos que acompanham, estamos, assim, de fato, agradecendo muito pelo seu depoimento, né? Porque foi realmente, assim, trouxe muita riqueza para nós todos aqui, e a consciência de cada um já tenho certeza que já deu uma mudada, né? No mínimo, para começar a prestar mais atenção e tentar agir de alguma forma contribuindo com isso. Não vou me estender também, tenho algumas mensagens para a senhora que depois a ASP repassa, se for o caso, se não der tempo ainda hoje, mas senão eu leio ao final da exposição da doutora Beatriz. Vou passar agora a palavra para nossa colega, que também estou muito ansiosa para ouvi-la, a doutora Beatriz Rodrigues Iaghi, que falará do tema Igualdade de Gênero. A doutora Beatriz é advogada com foco em Direito das Mulheres, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial, membro do Jurídico... Bom, aqui ela pôs membra, né? Vou pôr associada, essa palavra eu tenho um pouco de dificuldade. Associada do Jurídico da Transcendemos Consultoria em Diversidade e Inclusão, associada da FEND, Rede Feminista de Juristas, que trabalha com orientação e informação jurídica às vítimas de violência de gênero, LGBTQIA+, além da elaboração de estratégias para aumentar a eficácia da aplicação dos direitos humanos no Brasil. Advogada voluntária no Instituto Pro Bono. Então, passo a palavra para a doutora Beatriz. Boa noite a todas as pessoas presentes. Queria parabenizar a doutora Débora por ter compartilhado a experiência dela. Eu acho que foi bastante enriquecedor para a gente conhecer as dificuldades, os obstáculos pelos quais as pessoas com deficiência passam. E vou fazer minha autodescrição também. Eu sou uma mulher asiática de 27 anos com um óculos vinho e cabelos compridos. Eu queria iniciar falando da igualdade de gênero no mercado de trabalho. Queria ressaltar que a Constituição Federal de 1988 contemplou no seu artigo 1º a igualdade e no seu artigo 7º a vedação à discriminação de qualquer espécie. E apesar disso, ainda encontramos dificuldades em relação às mulheres para inserção no mercado de trabalho e, infelizmente, também no meio jurídico. Nós não estamos blindados para não entrar nesse... A gente tem dificuldade para entrar no mercado de trabalho, mesmo no ramo do direito. Existe uma dificuldade também muito grande durante o período de pandemia, porque como as creches fecharam, houve uma situação bem complicada de creches, escolas e de mães que não tinham com quem deixar seus filhos, de modo que não poderiam arcar com babás e outros tipos de funcionários para cuidar de suas crianças. Então, essa realidade foi bem complicada para as mulheres, então muitas tiveram que deixar seus empregos, então acarretou uma tendência de queda das mulheres no mercado de trabalho. E hoje as mulheres correspondem a 38% apenas dos cargos de liderança.
Outra coisa que é bem importante ressaltar é que apenas 13,9% das mulheres trans e travestis possuem empregos formais. Então, existe essa exclusão também. E tem vários projetos de lei, inclusive, que estão com o objetivo de assegurar um percentual de mulheres e mulheres trans nas vagas das empresas e assegurando benefícios fiscais em relação a isso. Também se tem dados de que uma empresa com uma equipe mais diversa, ela aumenta a produtividade, a lucratividade dela. E outra coisa que é importante falar é que não basta nós incluirmos as mulheres no mercado de trabalho sem dar o respectivo aparato, sem a respectiva estrutura para que elas consigam se manter no mercado de trabalho, ou seja, salários iguais, estruturas, salas para aleitamento materno, dentre várias outras coisas que podemos fazer para que essa mulher ela não largue o mercado de trabalho, porque tem várias questões decorrentes da gravidez que fazem com que essas mulheres desistam do mercado ou acabem não sendo promovidas, inclusive no direito. Eu faço parte de uma parceria com a empresa Transcendemos, que é uma consultoria de diversidade e inclusão, e nós estamos repensando os contratos entre o recrutamento das empresas e as próprias empresas, para que exista um olhar com um recorte de gênero e raça, e com o foco também em pessoas LGBTQIA+, para que, e também pessoas com deficiência e pessoas idosas, porque isso é super importante, é um movimento global que está seguindo essa tendência, no mundo inteiro já existe essa postura das empresas em ter esse olhar diverso, e fazer um treinamento para que essas empresas consigam acolher essas pessoas, porque não basta incluí-las na empresa ou no escritório de advocacia, é preciso que que as pessoas da equipe tenham um olhar inclusivo para elas e que esse ambiente seja um ambiente saudável para todas essas pessoas e inclusivo, acolhedor, inclusive, para que elas não sofram preconceito, porque uma vez que elas entram na empresa, elas podem sofrer esse segundo preconceito. Já é realmente difícil entrar no mercado de trabalho, mas elas sofrem essa segunda barreira, que seria o preconceito dentro do local de trabalho. Então, isso é importante dizer. Deixa eu ver o que mais que eu posso trazer para vocês. Dentro do ramo do direito, é importante que nós, advogados e operadores do direito, que nós tenhamos essa conscientização e esse treinamento, esse olhar para essas questões, e pensar mecanismos jurídicos de enfrentamento para essas questões, e não precisa necessariamente ser uma questão judicial. Nós podemos atuar no consultivo. Só um minuto.
Desculpa, pessoal, que tocou o telefone aqui, mas já voltei. E eu proponho que toda a classe de advogados e operadores do direito repensem esses mecanismos jurídicos, como, por exemplo, colocar numa cláusula de contrato para a pessoa estar ciente de que é uma empresa inclusiva e que ela tem que respeitar os obstáculos, as diferenças alheias, as questões alheias, e criar mecanismos mesmo de prevenção, de treinamento, de recrutamento, oferecer suporte jurídico para que essas empresas e principalmente os escritórios de advocacia consigam proporcionar um ambiente saudável para todas as pessoas de forma saudável e acolhedora. Então, eu queria deixar esse debate, aí essa reflexão, e deixar essas informações e abrir para as perguntas, se for o caso. Não sei se é agora que a gente abre para perguntas. Tá ótimo, doutora Beatriz, muito obrigada pela sua fala, contribuiu muito, realmente, a igualdade de gênero no ambiente de trabalho ainda é um tema muito importante, partindo não só da perspectiva do gênero feminino, mas também, como você mesmo trouxe aqui, esses outros temas que fazem parte da falada diversidade hoje, né, da inclusão. Raça, etarismo, pessoas LGBTQIA+, esqueci algum, enfim, e aí, obviamente, nós estávamos falando anteriormente das pessoas com deficiências, todos esses são temas extremamente importantes e que, enfim, e bastante difíceis até de serem tratados, como a própria doutora Débora disse, né? Nós ainda temos muita dificuldade em lidar com todas essas falas, mas eu acho que o início é a discussão, né? Então, neste momento, agradeço também a sua exposição, muito obrigada. E eu acho que ainda temos um tempinho, vou aproveitar para ler aqui, doutora Débora, algumas manifestações, e para a doutora Beatriz também, dos nossos participantes. E aí, querendo, podem responder. Primeiramente, aqui para... Primeiro são os elogios aqui, eu vou ler aqui. A doutora Maria Lúcia falou que está adorando, a doutora Débora Prats, que consciência humana, acolhimento é a premissa dentro da seara jurídica. A doutora Prats tem toda a razão. Quanta injustiça estamos enfrentando dentro da carreira jurídica e dentro do protagonismo humano. Aí ela falou que seu batom está lindo. Está ótimo. Enfim, falou dos cachorros, participou bastante. Depois, muito boa palestra, parabéns, doutora Débora, esse foi o doutor Luiz Branco. A doutora Clara também agradeceu muito obrigada, doutora Débora, gratidão eterna, doutora Maria Lúcia, excelente, doutor Roberto. E a doutora Maria Lúcia também parabenizou muito a doutora Beatriz, é imprescindível o movimento inclusivo. E aí, aqui, doutoras, temos mais umas perguntinhas. Eu vou ler todas, e aí, se alguém se quiser destacar uma para responder mais brevemente, a gente tem uns minutinhos. Doutora Débora, a senhora tem alguma informação de experiência de outros países que incluem os profissionais com deficiência visual no Poder Judiciário? Agradeceu pela aula de humanismo, o doutor Marcelo Teodório. A pergunta anterior foi o doutor Eric. Depois, o Luiz Branco falou, poderia levantar a questão sobre a ótica dos direitos humanos? Excelente, doutora Débora, é um dever da sociedade. Esse foi o doutor Marcelo, que também disse que foi uma lição de civilidade. E o doutor Eric também falou para a doutora Beatriz, parabéns pela sua fala, como
como tem se dado o enfrentamento às intolerâncias, sobretudo nesse contexto político em que a violência de ódio está muito evidenciada. Então, ficam essas as perguntas. Doutora Débora, se quiser responder alguma, complementar alguma fala. Olha, primeiro eu quero agradecer a participação, né, das colegas e colegas, isso para a gente é super importante, para a gente saber, né, se nós conseguimos atingir. Eu quero dizer, eu desconheço a questão nos outros países do nosso exercício, né, da profissão para as pessoas com deficiência. Deixa eu ver, o que mais que eu posso dizer para vocês? É isso, né? É que a gente se toque em relação a gente modificar as nossas más atitudes, né? É a tal história, né? Agora na psicanálise eu vejo bem, né? Às vezes a gente tem tanta ansiedade. Outro dia eu tinha uma amiga que estava me dizendo assim: ai, Débora, nossa, meu quarto está uma zona, uma bagunça pura. E, puxa vida, olha, eu não tenho coragem, mas está tudo fora do lugar, é roupa, é calçado, é não sei o que, é livro, minha casa está uma zona. E aí ela disse assim, olha, eu preciso arrumar, eu sinto que eu preciso arrumar, mas eu não tenho condições de arrumar, não aguento, enfim. E aí eu disse para ela assim, eu digo, não será que você está precisando arrumar dentro e você acha que arrumando fora vai arrumar dentro? Não, primeiro é preciso você arrumar dentro para depois arrumar fora. E a gente tem muito essa visão no que tange às acessibilidades. Então, quando a gente fala em acessibilidade, as pessoas dizem assim, eu sei o que é isso, já tenho uma rampa, no meu prédio tem rampa, no meu prédio de escritório também tem uma rampa. Então, as pessoas, quando você fala acessibilidade, elas logo ligam a rampa. Não, rampa também é acessibilidade, mas a principal das acessibilidades, a meu ver, é a atitudinal, é aquilo que a gente muda o que está dentro da gente, né? É muito difícil mexer o que está dentro, né? Mais fácil é mexer aquilo que está fora. Então é isso, eu convido a todas as pessoas para que façam uma reflexão sobre a necessidade que nós temos, né? De ressignificar mesmo o nosso convívio social, né? Tem um sociólogo que eu gosto muito, eu acho um barato, é o Pierre Bourdieu, que fala super bem, a meu ver, sobre violência simbólica, que é isso, nós pessoas com deficiência, mulheres, né, que toca ao gênero, etc., nós sofremos muito essa violência simbólica, e justamente porque ela é simbólica, ela quase que tem a anuência da própria vítima, né? As pessoas com deficiência às vezes não percebem que elas estão sendo violentadas, nós mulheres também muitas vezes não percebemos. Então, é isso que eu acho que eu gostaria de reforçar, é para que as pessoas passassem a se pensar. É isso. Eu acho que, não tenho dúvida, na verdade, não tenho dúvida que o recado aqui hoje foi dado, né? Pelo menos as pessoas que puderam ouvir e outras que ouvirão também, porque o webinar ficará gravado no YouTube da ASP, né? No ASPFlix. Então, já também tenho certeza que alcançaremos um grande número de pessoas. E o vídeo já foi colocado aqui nas mensagens, né? No bate-papo aqui do webinar, mas também eu faço parte da comissão de inclusão da diversidade, pós-diversidade da ASP, e aí eu já estou me comprometendo a realmente passar esse vídeo para mais pessoas, né? Para a gente tentar atingir, porque realmente quem nunca teve o contato não sabe, né? Deveria saber, né? Deveria ir atrás. Essa mensagem que a gente aprendeu aqui. É o anticapacitismo, mas enfim, eu já me comprometo aqui a repassar esse vídeo e agradeço mais uma vez. Doutora Beatriz, já estou chamando de Bia. Gostaria de fazer mais algum... É que ela é nova e a gente já chama de Bia. Gostaria de fazer mais alguma observação? Só respondendo o Eric, eu acho que é um pêndulo, né? Eu acho que a professora Flávia Puyolvesan, ela fala muito sobre isso no livro dela de Direitos Humanos, que isso das intolerâncias ficarem mais acirradas são momentos históricos que uma hora vai, uma hora volta com mais força, e isso tem esse movimento pendular. Mas o enfrentamento é o mesmo,
tem ataques que a gente já presenciou, assim, eu trabalho muito com a Gabi Augusto, que é a CEO da Transcendemos, mas, assim, a gente tem essa luta incansável de sempre conscientizar as pessoas e poder passar informação para as pessoas, porque às vezes a pessoa ela não faz por mal, é mais por ignorância, de não conhecer a história de vida das pessoas, o que elas passaram, mas é esse enfrentamento que a gente tem sempre. Muito bem, então eu vou encerrar o nosso webinar de hoje agradecendo imensamente as nossas convidadas e tenho certeza que serão solicitadas para outros breves eventos, porque realmente é um tema muito importante que tem que ser levado, falado cada vez mais para as pessoas, enfim, terem vamos falar, um mínimo de expertise aí para poder fazerem essas, que sejam ações afirmativas ou outras ações, enfim, de vontade própria. Então, muito obrigada a todos e a todas pela participação, os nossos associados que estão online, e agradecer à ASP mais uma vez, em nome de toda a equipe que prepara esses temas e tem toda uma equipe por trás, para esses webinars aqui acontecerem, e em nome da nossa diretora cultural, Flávia Dória. Então, muito obrigada a todos. Um abraço. Obrigada. Um abraço.